Dando continuidade à série de encontros com Deus, quando o Davi compartilhou essa série com nós e abriu a ideia de que ele queria que nós estivéssemos fazendo parte também, confesso que eu fiquei meio, deu aquela tremida assim, porque encontros com Deus, só de você pensar, cara, o encontro com Deus, que realmente isso pode causar na nossa vida. E desde o início teve um personagem da Bíblia que queimou meu coração. Desde a primeira vez que eu falei, eu vou falar desse cara. Mas daí eu parei para pensar assim na história, eu falei, eu não vou falar desse cara não. Mas eu não conseguia pensar em outro personagem. Eu falei, não, mas tem que ser essa pessoa. E enquanto eu orava e procurava estudar um pouco mais sobre o encontro dele, sobre a vida dele, o Senhor me fez lembrar do meu encontro com Deus. O Davi compartilhou a semana passada o testemunho dele. E é engraçado que eu lembro muito bem a data, foi 15 de setembro de 2016, uma quinta-feira à tarde. Por mais que eu tenha crescido na igreja, também era uma pessoa igrejeira, de estar na igreja quase de segunda a segunda, fazendo um monte de coisa, mas eu ainda não tinha tido aquele encontro com Deus. Aquele encontro que realmente muda a tua vida. Aquele encontro que marca o teu coração, que te transforma. E o Senhor me fez lembrar desse meu encontro e me fez lembrar de algumas coisas onde Ele ministrou no meu coração, onde realmente fui tocado e transformado. E bateu com algumas coisas em relação a esse personagem. Claro que não foi da mesma forma como a forma como ele viu o encontro dele, mas alguns pontos onde eu quero falar com vocês nessa noite que também me marcaram. E então eu entendi por que o Senhor queria que eu falasse sobre esse personagem. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre Isaías, o profeta Isaías. O encontro dele foi um encontro muito marcante. Foi um encontro onde marcou o chamado dele, marcou o chamado de Deus para a vida dele. E sabe, irmãos, é engraçado que você olha, se você pegar todos os caras, as histórias da Bíblia, os caras, homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus, eles eram homens e mulheres como nós. Homens e mulheres que não eram dignos, mas o Deus digno encontrou eles. E se esses caras, se essas pessoas tiveram um encontro com Deus, por que nós não podemos também ter um encontro com Deus? Que vai nos transformar, vai transformar o nosso coração, que vai nos tocar, que vai nos moldar a imagem e semelhança de Jesus. E todas as histórias você vai ver o Senhor encontrando homens e mulheres que não eram dignos, mas o Senhor os encontrou. E eu creio que se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, eu creio que o Senhor vai te encontrar. Eu creio que o Senhor vai marcar o seu coração, a sua vida com esse encontro. Amém. E a ideia dessa série é realmente incentivar vocês, irmãos, a mostrar para vocês que sempre existe mais, que sempre existe algo a mais, e o Senhor Ele nos chama para isso. O Senhor Ele nos chama para experimentarmos mais dele. O Senhor Ele nos chama para nós conhecermos mais Ele. E esse chamado a conhecer o Senhor, a experimentar o Senhor, ele sempre será marcado pelo encontro. E todo encontro, ele sempre irá primeiro revelar quem o Senhor é. O Senhor ele sempre irá revelar primeiro quem Ele é. Porque a partir de uma revelação de quem o Senhor é impossível nós permanecermos os mesmos. É impossível nós permanecer com o mesmo coração, com a mesma mente, com a mesma vida, diante de uma revelação de quem o Senhor é. E esses encontros, o Senhor marcou vidas, o Senhor marcou esses homens com a revelação de quem Ele é. E não foi diferente com Isaías. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco dessa história de Isaías com vocês. Quero falar um pouco sobre o encontro. Quais foram os pontos que o Senhor se revelou a Isaías? E o que esse encontro gerou na vida de Isaías e trazer para nós nesses dias. Eu convido vocês a estarem abrindo em Isaías capítulo 6. Mas antes disso,
Isaías. Isaías ele foi um profeta em Israel. Ele foi um profeta no reino de Judá e Jerusalém, em torno de 740 a.C. ali. E ele foi profeta durante o reinado de 4 reis. Isso nos mostra que ele foi um profeta, ele foi um cara que começou muito cedo. Seu chamado, seu ministério começou de uma forma muito cedo, porque nós estamos falando de reinados. E ele reinou, ele profetizou, ele foi profeta durante o reinado de Uzias, de Jotão, de Acaz e de Ezequias, durante esses 4 reinados. Durante esses 4 reis, Isaías, ele profetizou, ele foi profeta nessa nação. E Isaías, ele se levantou como profeta, ele foi chamado como profeta. O livro de Isaías foi escrito em uma época de grande iniquidade e apostasia daquele povo. Então pense a dificuldade que realmente foi para Isaías se levantar como profeta, ser a voz do Senhor naquele tempo para aquele povo. E as profecias de Isaías, ele profetiza sobre o exílio da Babilônia, sobre a destruição, a restauração de Jerusalém. Ele profetiza, e ele é muito mais conhecido como o profeta messiânico, porque ele foi o profeta aonde profetizou sobre o Messias. Isaías, ele profetizou sobre o Messias. Você vai encontrar muitas profecias no livro de Isaías, dele relatando, ele profetizando sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nos Evangelhos e algumas partes que falam, nós sempre vamos ver ele citando profecias de Isaías. O próprio Jesus citou profecias de Isaías. Então, se pensarem, né? O cara realmente foi bom. O cara foi o profeta, né? E eu creio que esse chamado do Senhor, esse encontro que Isaías teve com Isaías, foi o que impulsionou Isaías ao chamado dele. Foi o que realmente impulsionou o coração de Isaías a se posicionar como profeta naquele tempo e naquela nação. Eu queria ler com vocês, e eu vou ler primeiro ali do versículo 1 ao versículo 8, e depois nós vamos indo por partes. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa parte que nós lemos é onde Isaías teve uma visão do céu, uma visão do trono. Foi essa visão, foi esse encontro que marcou o chamado de Isaías. E lendo, realmente às vezes a gente não para ver o quão rico e quão poderoso é os textos que às vezes nós lemos. Esse é um texto que a gente ora muito na casa de oração, né? E às vezes a gente ora e realmente não vê quantas coisas, quão rico é esse texto. E quando eu parei para estudar, quando eu parei para ler de verdade, assim, parte por parte, esse texto, o Senhor nos mostra tantas coisas através dele. E o Senhor nos mostra tanta coisa através do encontro dele com Isaías, que eu fiquei, uau, que incrível. E a primeira coisa que eu vejo que o Senhor marcou nesse encontro com Isaías, que Isaías viu, foi a realeza de Deus. Eu quero comentar um pouco com vocês agora sobre o encontro de Deus com a realeza, o encontro de Isaías com a realeza de Deus.
Isaías ele começa falando assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias. Não é por acaso que Isaías colocou e escreveu isso. Não era somente para especificar o tempo ou o momento, mas era porque o Senhor, através disso, através da morte do rei Uzias, ele estava marcando e mostrando algo para Isaías. Isaías ele foi contemporâneo do rei Uzias. O rei Uzias, falando um pouco dele, ele foi rei de Judá, e ele foi um rei que trouxe muita estabilidade para a nação. Ele foi um rei muito próspero. Se vocês quiserem ler depois, 2 Crônicas 26, relata um pouco da história de Uzias. E Uzias, ele foi um rei que ele pegou uma nação falida e transformou numa grande potência. Ele prosperou muito, o seu governo foi um governo muito próspero. E lá em 2 Crônicas 26, versículo 5, fala assim, que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E a partir do versículo 6, eles relatam tudo a prosperidade do governo do rei Uzias. O quanto o rei Uzias foi próspero, o quanto o rei Uzias foi um ótimo rei para aquela nação. Mas Uzias deixou seu coração ser tomado por isso. A Bíblia fala mais para frente, ali no mesmo capítulo, que a fama de Uzias se espalhou por toda a terra. E ele se tornou muito poderoso. E ele deixou com que essa fama entrasse no seu coração. E Uzias pecou contra o Senhor. Ele entrou no templo e ele quis queimar incenso, algo que somente o sacerdote podia fazer. E por causa disso, ele foi lançado uma lepra sobre ele. E ele morreu depois de um tempo. Então pense, irmão, um rei que trouxe muita estabilidade para aquela nação. Uma época de grande iniquidade, uma época de grande apostasia, uma época onde aquele reino ele era completamente ameaçado por seus inimigos. O rei morre, um rei que trouxe estabilidade, um rei que trouxe confiança ao povo, porque ele foi um rei próspero. Então a nação via, esse rei está prosperando, o Senhor é com ele. Então, de certa forma, aquele povo, aquela nação estava confiante naquele rei. Então o rei morre, o rei Uzias morre, e um momento onde Isaías ele começa o seu ministério profético. O rei que trouxe tanta estabilidade, o rei que trouxe tanta confiança para a nação morre. E o que eu vejo nessa passagem? E daí Isaías continua falando assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nesse momento, o Senhor está mostrando a Isaías: o rei dessa terra pode ter morrido, mas existe um rei que é maior que esse rei. Existe um rei que está assentado sobre um alto e sublime trono. Existe um governo celestial. Existe um governo que está acima desse governo. Existe um rei eterno. Existe um rei que governa sobre todos os povos, sobre todas as nações. Esse rei é um rei. Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 reis. Ele viu 4 reis se indo, mas ele confiou. Por quê? Porque ele viu o rei. Ele viu o rei eterno. Ele viu o rei que está assentado no seu alto e sublime trono. Por isso que Isaías começa falando: na morte do rei Uzias, mas eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no versículo 5, Isaías fala: os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. E nesse ponto, o Isaías ele tem um encontro com a realeza de Deus. Nesse ponto, o Senhor ele mostra para Isaías que ele é rei, que é ele que governa. Sabe, irmãos, e eu trazendo para nós agora, eu vejo o Senhor, Isaías ele entendeu, o Senhor governa sobre essa nação, o Senhor governa sobre esse povo. Os meus olhos não vão estar no meu coração, minha vida não vai se mover apenas pelo reinado do rei Uzias, ou o reinado desses outros reis, o reinado desse homem. Mas a minha vida, ela se move pelo reinado daquele que está assentado no alto e sublime trono. A minha vida é governada por um rei eterno. Irmãos, trazendo o primeiro ponto aqui do encontro de Isaías com Deus, ele entendeu: existe um governo, existe um rei que governa a minha vida.
E esse rei, ele não governa apenas a nação, ele não governa apenas os povos e as nações, mas ele governa a nossa vida também. Sabe, irmãos? O Senhor, esse rei, ele tem governado a sua vida, ele tem governado o seu coração. O nosso encontro com Deus, ele precisa estabelecer o governo de Deus sobre a minha vida. Ele precisa estabelecer o governo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha profissão, sobre os meus filhos, sobre o meu coração, sobre a minha mente. O governo de Deus, ele precisa ser estabelecido sobre a minha vida. O que tem governado o seu coração? Quem tem governado a sua vida? Quando nós entendemos que existe um rei eterno, um reino que é eterno, um rei que governa de gerações e gerações, um rei que governa com cetros de justiça, um rei que está sentado no seu alto e sublime trono, aquele rei imortal, invisível, mas real, ele pode governar a minha vida, ele pode governar a nossa vida. Aquele versículo de Gálatas 2:20, ele não vai ser mais apenas a biografia do seu Instagram e nem mesmo a legenda da sua foto, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você não só trazendo a parte da crucificação do meu eu, mas o governo da minha vida também está sobre o Senhor. O governo do meu coração está sobre o Senhor, sobre esse rei, sobre esse rei. E o Senhor mostrou a Isaías, o rei dessa terra, o rei dessa nação, ele pode morrer, mas eu governo, eu reino de eternidade em eternidade, de gerações em gerações. E eu creio que isso impulsionou Isaías a entender, cara, o rei morreu, mas eu não confio nesse rei, não confio apenas na minha vida, não confio apenas no meu caminho nesse reinado aqui, mas porque existe um rei que está governando sobre o meu coração. E nessa noite, irmãos, sobre a sua vida e realmente ver o governo da sua vida está sobre esse rei, o governo do seu coração, o governo da sua mente está sobre esse rei, o rei eterno, esse rei imortal, ele está governando de fato o seu coração, está governando de fato a sua vida. Mais um ponto que o Senhor mostra para Isaías. Isaías, ele tem uma revelação da santidade de Deus. Isaías vê a santidade de Deus. Ele vê os serafins declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, esse é quem Deus é. Deus revelou a Isaías quem de fato ele é. E Deus é santo. Nenhum atributo de Deus é repetido 3 vezes como santo. A gente não vê na Bíblia: Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Mas nós vemos: Deus é santo, santo, santo. E quando nós falamos santo, nós estamos definindo ele. Quando nós falamos santo, santo, nós estamos enfatizando, ele é santo, santo. Mas quando nós falamos santo, 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 nós estamos elevando, colocando no grau superlativo todos os outros atributos de Deus. Ele é marcado pela santidade de Deus. O amor de Deus é santo. A bondade de Deus é santo. A justiça de Deus é santo. A ira de Deus é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Esse é quem Deus é. Esse é o atributo essencial de Deus. E nesse momento, Deus está revelando a Isaías que Ele é santo. Deus está revelando a Isaías a santidade de Deus. E Davi, ele fala, eu acho esse versículo muito lindo, Salmos 29:2, ele fala assim: deem glória devida ao seu nome, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Adore o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é adorado. Os céus declaram dia e noite sem cessar que Ele é santo, que Ele é santo. E Isaías, no meio de um povo rebelde, no meio de um tempo de tanta iniquidade, de tanta apostasia, no meio de um povo cheio de pecado, Deus, Ele revela a sua santidade a Isaías. Por que Deus estava revelando a santidade dele a Isaías? Não apenas por causa daquela nação, mas para revelar a Isaías. Quando nós temos um encontro com a santidade de Deus, quando nós temos
essa revelação da santidade de Deus, nós conseguimos reconhecer a nossa pecaminosidade. Quando nós temos essa revelação, nós conseguimos ver que nós realmente não somos bons como nós pensamos. Com o brilho da glória de Deus, eu consigo ver a escuridão que há dentro de mim e começo a perceber que realmente eu não sou bom quanto eu pensava que era. A santidade de Deus, a revelação da santidade de Deus, revela de fato quem eu sou, revela de fato quem é o meu coração. Como é o meu coração. Mas o Senhor, Ele mostra a santidade, Ele revela a santidade dele a Isaías. Porque Ele queria chamar Isaías a algo maior. Ele queria chamar Isaías para aquilo que nós somos chamados. Porque o Senhor Ele nos chama para sermos santos, assim como Ele é santo. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, nós vamos ver Isaías falando: ai da nação, ai do ímpio, ai do pecador, ai dos beberrões, ai do inimigo. No capítulo 5 ele vai falar vários ai dos maus. Mas quando Isaías ele vê o Senhor, ele vê a santidade do Senhor, Isaías fala assim: ai de mim, eu estou perdido. Quando Isaías ele tem um encontro com a revelação do Senhor, com a revelação da santidade do Senhor, ele reconhece e ele olha para dentro de si e ele fala: ai de mim. Isaías nesse momento ele começa a reconhecer quem de fato ele é, o coração dele. E sabe, irmãos, eu vejo isso, que às vezes a gente espera tanto esse encontro com Deus, o encontro com a presença, e a gente fala: uau, que encontro, uau, olha. Mas sabe, esse encontro com a presença, esse encontro com Deus, não é apenas para gerar esse que encontro, mas é para gerar frutos em nós. É para gerar frutos em nosso coração, em nossa vida. E uma das coisas que eu vejo aqui, quando o Senhor ele revela a sua santidade a Isaías, Isaías ele tem a percepção das suas limitações e dos seus pecados. Então ele fala: ai de mim, estou perdido e sou um homem de lábios impuros. Isaías ele consegue enxergar assim mesmo. Sabe, mas nós precisamos ter um encontro, uma revelação da santidade de Deus, para nos mostrar de fato quem nós estamos sendo, como está o nosso coração, como está a nossa mente. E uma das coisas que eu percebo aqui, que o encontro com a presença, o encontro com Deus, ele gerou um temor em Isaías. Esse encontro, ele precisa gerar um temor em nós. Ele precisa gerar um temor pela presença do Senhor. Nós precisamos temer. E como resultado desse temor, nós vamos nos arrepender. Isaías, ele teve esse temor. Ele falou: ai de mim, eu estou perdido. E ele se arrependeu. Ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem que habita no meio de um povo de lábios impuros. Sabe, irmãos, esse temor, ele é uma resposta natural à consciência dos atributos e da presença de Deus. É impossível nós termos um encontro com Deus e não temer. É impossível nós não termos um encontro com o Senhor, conhecer os atributos do Senhor, o Senhor revelar os seus atributos, quem de fato Ele é, e nós não temermos. E nós não temermos. Lá em 2 Coríntios, Júlio, se quiser por lá, acho que vai ficar mais rápido. Em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, fala assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você quer ser santo? Você quer ser livre daquilo que tem sujado a sua vida, que tem sujado a sua história? Nós precisamos de uma revelação maior de quem o Senhor é. Nós precisamos
ter uma revelação maior de quem o Senhor é. Nós precisamos de um encontro que realmente mostre quem o Senhor é. E temer, porque Paulo fala que a nossa santidade ela é aperfeiçoada no temor de Deus. O nosso temor ao Senhor, ela aperfeiçoa a nossa santidade. Nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos ter uma revelação maior de quem o Senhor é. Nós precisamos ficar inquietos e buscar essa revelação até que os nossos olhos se abram e vejam de fato quem o Senhor é. Que muitas vezes já às vezes sai, né, umas palavras aí, que às vezes nós, sendo cristãos, nós não temos essa revelação de quem de fato o Senhor é, que talvez ainda nós não vimos, e não conhecemos esse Deus. Nós precisamos ficar inquietos, nós precisamos ansiar, nós precisamos desejar por esse encontro. Senhor, revela quem o Senhor é. Senhor, revela a sua santidade. Revela quem o Senhor é de fato ao meu coração, à minha vida, me encontra, Senhor. Traz esse encontro com quem o Senhor é. Para que a minha vida seja transformada, para que a minha mente seja santificada, para que o meu coração seja santificado, para que eu tenha um caminhar santo diante do Senhor. Mostre-me quem o Senhor é. Nós vemos o Senhor, então nós tememos. E esse temor, e a partir desse temor, nós vamos nos arrepender e nós vamos obedecer ao Senhor. E a gente espera tanto viver uma experiência tão espetacular com o Senhor, ou a gente espera viver coisas tão grandes, que a gente pensa, a partir daí, então eu vou realmente temer. Quando eu tiver essa experiência espetacular com o Senhor, eu acho que isso vai gerar um temor no meu coração. E nós estamos errados. Nós não precisamos esperar por uma experiência espetacular, nós não precisamos esperar por algo grandioso do Senhor para temermos a Ele. O que nós precisamos para temer ao Senhor, nós já temos, está na Bíblia, no conhecimento de quem Ele é. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer de fato quem o Senhor é. O conhecimento de quem o Senhor é o conhecimento de quem o Senhor é, vai gerar esse temor em nós. E esse temor, ele vai nos aperfeiçoando, vai aperfeiçoando a nossa santidade diante do Senhor. Sabe, irmãos, se eu falei que ia contar meu testemunho, não contei, né? Eu ia contar algumas partes agora que eu lembrei. Eu lembro que eu estava no meu quarto e eu estava sozinha, estava todo mundo trabalhando, era uma tarde, foi uma quinta-feira, no mês de setembro de 2016. E o Senhor lembrou esse testemunho, esse encontro que marcou a minha vida. Porque foram coisas, pontos onde o Senhor trabalhou na minha vida, pontos onde eu já citei, alguns ainda que eu vou citar. O Senhor, eu cresci na igreja, eu tive esse contato desde pequena, mas eu não entendia muitas coisas. Eu fazia tantas coisas sem ter um entendimento, sem compreender aquilo que de fato eu estava fazendo, o porquê que eu estava fazendo e para quem eu estava fazendo. E naquele dia o Senhor me encontrou dentro do meu quarto, sozinho. E algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração foi sobre o governo dele. Por isso que eu citei, por isso que eu falei no início que o Senhor me fez lembrar de algumas coisas que Ele marcou a minha vida. Foi um tempo onde o Senhor, Ele pediu a minha faculdade, uma faculdade que eu comecei sem realmente entender se era da vontade do Senhor, se realmente era aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu caminhava e eu vivia a minha vida de uma forma onde eu governava a minha vida, era eu que decidia, eu vivia para mim, justamente porque eu ainda não tinha uma revelação de quem o Senhor era. Eu não tinha esse entendimento de, cara, o Senhor, Ele é rei, Ele governa e Ele quer governar a minha vida. E esse foi um dos pontos que eu já citei e que o Senhor marcou a minha vida. E a partir daquele momento o Senhor, Ele começou a governar a minha vida. E o Senhor começou a me pedir coisas. Aí Ele começou a pedir para eu entregar coisas que eram da minha vontade, coisas que eu vivia porque eu queria. E não porque era o Senhor que estava governando, o Senhor que estava me movendo, ou a minha vida estava sendo movida por Ele, para Ele.
E o Senhor marcou a minha vida com o governo dele. O Senhor marcou naquela tarde a minha vida com o governo dele sobre a minha vida. E a partir dali eu comecei a entender. E sempre busquei entender o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e para quem eu estava fazendo. Comecei a entender que não sou eu que governo a minha vida. Não sou eu que movo, que decido aquilo que eu quero fazer, o que eu vou viver, Não, é o Senhor, porque Ele governa. E naquele momento eu consegui entregar. Não foi tão fácil, sim, irmãos, foi difícil. Porque é a faculdade, por exemplo, foi a faculdade, foi um relacionamento, foram o meu emprego, onde eu estava trabalhando, que o Senhor me pediu. Não foram coisas fáceis. Mas talvez, se eu não tivesse ouvido o Senhor, se eu não tivesse tido esse encontro com o Senhor, eu estaria vivendo hoje, talvez, sim, uma vida ali com o Senhor, uma vida na igreja, e como eu estava vivendo, mas uma vida completamente fora da vontade do Senhor, daquilo que Ele tinha para mim, daquilo que o Senhor desejava que eu realmente vivesse, porque eu estava governando a minha vida. E pode ser que o Senhor te peça nesses dias para entregar algo, para entregar o governo da sua vida, e esse governo vai exigir coisas que você tenha que entregar ao Senhor. Mas, irmãos, existe um rei que governa. E o segundo ponto, onde o Senhor marcou a minha vida, foi sobre a santidade dele. E em tempo onde eu estava vivendo uma vida mesmo ali dentro da igreja, mesmo estando ali completamente zoada, só estava ali, vivia nesse ambiente de igreja, nesse lugar de igreja, mas com um coração longe do Senhor, com um coração impuro, com uma mente impura. E o Senhor me marcou com uma revelação de que Ele era santo. Eu me sentia totalmente indigna de estar diante do Senhor. Eu me sentia impura para estar diante do Senhor. E Ele, naquela tarde, Ele marcou a minha vida com a santidade dele. Ele me mostrou: eu sou santo e eu te chamo para ser santo. Em 1 Pedro, ele fala assim: Pedro, capítulo 1, e no versículo 15. Ele fala assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama para sermos santos, esse é o nosso chamado. O Senhor nos chama para caminharmos uma vida em santidade. O Senhor nos chama para termos um coração santo, uma mente santa. Mas é claro que nós não nos santificamos, nós não nos tornamos santos por nós mesmos, sozinhos. Nós não nos tornamos santos pelos nossos esforços, pela forma como nós vamos agora caminhar. Não, nós nos tornamos santos mediante o sacrifício de Cristo, mediante o sangue de Cristo. Amém. E com essa a revelação que Isaías teve da santidade do Senhor, ele conseguiu ter a percepção das suas limitações e dos seus pecados. Só que não ficou só nisso, irmãos. Se nós continuamos lá a história, se tivesse ficado só nisso, talvez Isaías ele tivesse, sei lá, poderia ter levado Isaías a um poço de culpa, de angústia, de tristeza, por ele ver quem de fato ele é. Mas não. O encontro com Deus, o encontro que Isaías teve com o Senhor ele trouxe a Isaías a consciência do pecado dele, a consciência de quem ele realmente era. Mas não ficou só nisso. Isaías ele teve a confissão, ele fez a confissão. Ele falou: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Isaías ele teve a confissão do seu pecado. O encontro com Deus, ele nos purifica. Quando nós encontramos o Senhor, o encontro com o Senhor, ele nos purifica, ele nos santifica. E Isaías, ele teve um toque de purificação e santificador. E ele fala assim, Isaías, ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. E ele continua falando que um dos serafins voou
para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. E aqui eu vejo, irmãos, que nós somos purificados naquilo que nós confessamos. Isaías, ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. E o serafim veio com uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías. Talvez se Isaías tivesse falado assim: eu sou um homem de olhos impuros. Talvez o serafim tivesse tocado o olho dele, purificando. Então, nós somos purificados naquilo que nós confessamos. 1 João, abra lá, 1 João, acho que é assim, no capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quão precioso é, irmãos, sabermos que nós somos perdoados. Quão precioso é saber que o sangue de Jesus, que Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Como eu falei, nós não nos santificamos sozinhos. Nós não nos purificamos sozinhos. Nós somos santificados e nós nos purificamos através do sangue de Cristo. E aqui João está falando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para nos purificar. Aqui nesse momento da história, Isaías, ele teve um toque de purificação, porque ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu, primeiro ele teve a revelação de quem o Senhor era, ele entendeu quem ele era, ele confessou aquilo que ele percebeu aquilo que de fato ele era. Ele, como eu falei, Isaías ele falava tanto dos outros e ele teve uma revelação de quem ele era. Nós precisamos ter essa revelação de quem nós somos. Nós precisamos ver aonde o Senhor nós precisamos ser purificados, aonde o Senhor precisa nos tocar e sermos purificados. E esse encontro com o Senhor, ele gera esse toque de purificação. O encontro com o Senhor, ele gera ele nos traz essa santidade, essa purificação. Porque a vontade de Deus é que é a nossa santificação. O Senhor ele nos chama para a santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3, fala assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Deus, ele deseja que nós nos tornamos santos, porque Ele é santo. Deus, ele nos chama para sermos santos. E no versículo 7 do mesmo capítulo ele fala assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O Senhor ele nos chama para essa santificação. Sabe, a santidade, ela é muito mais do que nós não pecar. A santidade é nós reproduzir a imagem de Deus. A santidade é nós reproduzirmos quem Deus de fato é, porque Ele é santo. Santo é quem o Senhor é. Tozer, ele fala que o santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. E às vezes a gente vive uma vida totalmente fora desse lugar, um caminhar, uma vida fora dessa santidade. E sabe, irmãos, o que eu vejo? Que a revelação da santidade de Deus não é apenas para revelar quem Ele é, o que isso realmente seria, o que realmente basta, seria essa revelação de quem o Senhor é. Mas o Senhor, Ele revela quem Ele é, a revelação da santidade do Senhor. É para fazer com que nós nos tornamos aquilo que Ele nos chamou, santos. O Senhor, Ele revela quem Ele é a nós, para nos tornarmos santos também, assim como Ele é santo. E por último, Isaías, ele tem uma nova percepção do serviço e da sua missão. Ele continua falando assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Depois de todo desse encontro com o Senhor, de tudo aquilo que Isaías entendeu,
quando Isaías teve esse encontro com o Senhor, ele já estava exercendo o seu ministério, ele já estava profetizando, mas ele teve uma nova percepção daquilo que o Senhor estava chamando, daquilo que o Senhor desejava para ele e da sua missão, do seu serviço. Sabe, irmãos, não há chamado sem perdão, não há chamado sem esse primeiro encontro com o Senhor. Primeiro o Senhor nos chama, nos purifica, nos trata e depois Ele nos chama para a sua obra. E muitas vezes nós queremos viver e fazer as coisas e servir e nos enganjar-se na obra, na missão do Senhor, sem de fato nós termos esse encontro, essa revelação de quem o Senhor é. Sabe, irmãos, eu vejo como um encontro, essa história de Isaías, o encontro de Deus com Isaías. Não existe nada mais belo do que pessoas ordinárias se rendendo a uma glória extraordinária. Não existe nada mais lindo do que pessoas frágeis sendo lideradas por um Deus poderoso. É isso que a história de Isaías nos mostra. Que nós, como pessoas não dignas, nós como pessoas ordinárias, nós podemos nos render a uma glória extraordinária. Nós podemos caminhar, nós podemos entregar o governo da nossa vida para um Deus que é extraordinário, para um Deus que governa, um Deus que de fato é rei. Não há nada mais lindo do que nós, como pessoas frágeis, pessoas feitas do barro, sendo lideradas por esse Deus poderoso, sendo lideradas por esse Deus que é santo, por esse Deus que é digno, por esse Deus que é justo, por esse Deus que é amor, que é bondade. E eu queria convidar vocês a estarem em pé para nós estarmos orando.